Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para trazer um vídeo para vocês muito interessante, uma experiência que aconteceu comigo. Espero que vocês gostem. Deixa nos comentários aqui a sua experiência e a sua dúvida sobre isso, tá bom? Como o título já informa vocês, eu vim falar sobre o exame FAM positivo, que aconteceu comigo e a gente leva um susto e assim, aí buscando informações eu não encontrava coisas muito consistentes e eu fiquei bem preocupada. Aí por isso que eu tô trazendo informação pra vocês, porque quando eu procurei eu não encontrei algo que fosse assim, real sobre o assunto. FAM é o exame que o nome assim diz, que é o fator antinuclear. E ele pode positivar, né, parecer positivo, em 10 a 15% da população, sem que isso indique uma doença. E ele positivo, sozinho, ele não diagnostica uma doença. Porque assim, a gente já fica preocupado quando recebe ele positivo por conta que ele é um indicador de doenças autoimunes, como a lúpus. Então, no meu caso, ele positivou e foi num exame assim que o meu médico pediu vários para fazer uma bateria de exames assim em geral, e ele deu positivo e eu fiquei bem preocupada. Então, meu médico hematologista encaminhou para o reumatologista, que é um médico dessa área assim, que ele com o exame, o histórico clínico e os exames, ele ia poder dizer o que estava acontecendo, se era alguma assim, se estava positivando por uma doença mesmo, porque eu fiquei bem preocupada, né? Eu já fiquei pensando que era lúpus ou algum outro tipo de doença autoimune. Então, o correto é você procurar um reumatologista. E chegando no reumatologista, ele vai fazer um exame clínico em você, fazer uma entrevista para ver se você tem sintomas. Entrevista eu digo assim, perguntar se você tem algum sintoma relacionado a algum tipo de doença autoimune. Ele vai te perguntando como que tá a sua vida, né? E passar alguns exames complementares para descartar a lúpus ou outras doenças. Eu lembro na época que são algumas. Inclusive artrite reumatoide, entre outras. Então, é importante você buscar um reumatologista para descartar a doença em si, né? E, assim, ver como é que você tá. Na época eu lembro que eu fiquei preocupada, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco tranquila, porque eu não tinha sintomas que caracterizassem algum tipo de doença. Eu estava bem clinicamente e o exame positivou. E assim, aí eu fui pesquisar, lendo textos, que medicação pode positivar esse exame e pode dar positivo independente de qualquer coisa. E os médicos não sabem explicar por quê. E também não quer dizer que você vá ter doença, não é determinante. Porque você tem um FAM positivo, você vai ter uma doença autoimune em curto, médio e longo prazo. Não tem como saber. É um positivo, pode ser um erro de laboratório, pode ser um positivo que não indica nada, pode ser um falso positivo, pode positivar por alguma medicação, né, que você tomou, e pode positivar também se você já tem alguma doença associada. No meu caso, eu tenho doença falciforme, pode explicar o positivo desse FAM, mas também não tem como saber se é por isso ou se não é. É bem importante a gente lembrar que se você tem sintomas e você está nessa investigação, é muito importante você buscar ajuda e investigar. Porque se tem sintomas relacionados, né, que dizem respeito, que você apresentou que você não tinha antes e tem o FAM positivo, é importante você investigar sim para descobrir o que está acontecendo. Sempre que você tiver alguma coisa, você tem que procurar ajuda médica, tá bom? Então, eu gostaria que vocês entendessem que o exame FAM positivo, sozinho, ele não é um marcador de diagnóstico, ele não é indicativo de uma doença autoimune, sozinho ele não faz um diagnóstico. Então, é claro que no primeiro momento que você recebe o FAM positivo, dá uma angústia, dá uma preocupação, a gente acha que está com algum problema, e a gente já vai procurar logo no Google, a gente encontra inúmeros problemas, né, que você pode ter, que você pode não ter, porque ele realmente é um marcador que você pode indicar uma doença autoimune. Só que primeiro você tem que pensar nos sintomas clínicos que você tem ou não tem, em alguma alteração que você realmente está tendo ou não teve, ou se ele é positivo do nada. Então, procure um reumatologista, só que de primeiro momento não se assuste. Eu me assustei, só que eu também busquei informação, eu não encontrei uma informação assim que me deixasse tranquila. Tudo que eu encontrava na internet era assustador, que pode ser realmente uma doença autoimune. Mas como eu expliquei para vocês, o exame em si, ele não indica isso. Em 10 a 15% da população que nunca vai apresentar, ou às vezes nem faz exame, não tem nem como ela saber, ela tem o positivo sem indicativo de uma doença, tá bom?
Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e ajudou você que está procurando esse tema sobre o FAM, que é um exame, né, da região, assim, que pode indicar uma doença, infelizmente, autoimune, né? Que não é o que eu desejo pra você. Espero que seja um falso positivo ou só um positivo igual ao meu que eu levei. Uma sorte, mas na verdade pra mim eu acredito como um milagre de Deus, tá bom? Muito obrigada, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo!